Gente, a custódia, então, na prova de vocês é absolutamente necessária. Não tem exceção na custódia. Na pandemia, fazia custódia por videoconferência no início, mas tinha que ter. E antes de acabar a pandemia, já voltou a ser presencial. Entendeu? Só naquele iniciozinho que foi por videoconferência. Hoje não pode ser por videoconferência. Por que não pode ser por videoconferência, gente? Caiu até numa questão de concurso que eu até botei de material. Porque o juiz está ali para ver se a pessoa se machucou. Na câmera só vai ver a cara da pessoa, dá para ver? Não tem como. Prisão preventiva não tem prazo definido na lei. Ela não pode ser excessiva. O processo durou 3 anos, nem precisar. Mas se o juiz demonstrar que o processo é complicado tudo, pode ficar 2, 3. Eu tenho caso de 7, 8 anos que tá preso, entendeu? Que a gente não consegue terminar o caso porque é muito complexo. Entendeu? Essa aqui vai. Qual é o prazo da prisão preventiva? É o prazo necessário ao julgamento do caso. E a preventiva cabe quando, gente? Quando há necessidade da prisão. É exceção no Brasil a prisão preventiva, só quando ela realmente for muito necessária. Quando não tiver nenhuma medida cautelar que permita a gente ter a garantia de que essa pessoa não vai fugir e se evadir. Tá? Então, como regra geral, a prisão preventiva tem que ter necessidade. Tá? Não, então, como é que funciona? Juiz e promotor e defensor têm o horário do expediente. Né? Mas o juiz, ele não tem hora de trabalho. Se ele quiser trabalhar meia-noite, 1h da manhã, 7, não tem hora. Mas, por exemplo, o juiz dorme. Então tem um plantão do juiz noturno aqui no Rio, que é na capital. Se eu não conseguir achar o juiz da comarca, eu vou pro plantão. Entendeu? Aí é um para atender o estado todo à noite e final de semana é por região, sábado e domingo. Mas o juiz, é promotor defensor 24 horas por dia. Entendeu? E atua o tempo todo. Por isso que ele tem 2 meses de férias que as pessoas não entendem, para compensar essa rotina, que você não tem meio que uma desconexão, né? Vamos botar assim. Mas, por exemplo, na custódia tem uma lista prévia de quem vai estar lá sábado. Você consegue saber, um plantão. Aí é um juiz que vai pro presídio, mesmo que não apareça ninguém, ele tá lá, porque não tem como ir na hora, entendeu? Então ele vai pro presídio no sábado, tá? Alguém perguntou? Basicamente isso. Entendeu? O que mais que eu ia falar aqui? Então deu pra entender que a prisão é legal, relaxa, tá. Então vou apagar isso aqui pra gente voltar. Alguma dúvida aqui? Deu pra entender? Gente, só o juiz que prende, quem que solta? Só o juiz, tá? Promotor não solta, defensor não solta, só quem solta é o juiz também, tá? Gente, a custódia, então, na prova de vocês é absolutamente necessária, não tem exceção na custódia. Na pandemia, fazia custódia por videoconferência no início, mas tinha que ter. E antes de acabar a pandemia, já voltou a ser presencial. Entendeu? Só naquele iniciozinho que foi por videoconferência. Hoje não pode ser por videoconferência. Por que não pode ser por videoconferência, gente? Caiu até numa questão de concurso que eu até botei de material. Porque o juiz está ali para ver se a pessoa se machucou. Na câmera só vai ver a cara da pessoa, dá para ver? Não tem como. Então, exatamente. Exatamente. Então a custódia tem que ser na frente do juiz. Ele tem que ir, tem que estar lá no presídio. Não tem como fugir. Tá? O promotor pode estar à distância, o defensor se quiser, mas o juiz tem que estar lá na frente dele. E é frente assim, na mesma mesa mesmo, sem algema, ali sentado, não é sala separada, nada, é junto. Ele tem que ver, ter esse contato pessoal com a pessoa. Não, sempre tranquilo. Não, é sempre tranquilo. A gente tem uma visão errada, é muito diferente a função da ação penal na segunda fase da primeira. E a civil já é 100 vezes diferente da polícia militar. A polícia militar que está ali, na delegacia a chance de ter uma confusão é muito pequena e na parte judicial menor ainda. Quem está na guerra é a polícia militar mesmo, entendeu? A luta é na polícia civil. Normalmente o acusado chega calmo, ele já foi orientado, chega com a Bíblia na mão quase sempre na audiência, entendeu? É 99%. Exato, entendeu? Então é bem diferente. Essa parte é bem tranquila. Pessoal, alguma dúvida até aqui, até agora? Todas, né? Fala assim. Até o final do curso a gente vai entender bastante coisa. Pessoal, para quem chegou hoje, quem for assistir as aulas passadas, a gente está falando de que no curso? A gente está falando da primeira fase do inquérito policial. Esqueçam a segunda por enquanto, tá? A gente está estudando aqui inquérito policial. Hoje a gente vai entrar no item E. A gente está falando de características do inquérito policial, que é bastante importante para a prova. Das 5 questões que devem vir de processo penal, a chance de ter uma ou duas desse assunto se não vier, vai ser uma coisa muito incomum, tá?
E são questões que quem tiver a base da matéria vai acertar, eu tenho certeza. Vão acertar tranquilamente, vai ser uma matéria que vai ajudar, o processo penal não vai prejudicar. Quem estudar um pouquinho vai ajudar na prova, entendeu? Vai ajudar 5 questões aí que vão garantir tranquilamente, tenho certeza disso. E aí o item E que a gente está falando se chama inquisitoriedade. É uma das características do inquérito policial, que é daquela primeira fase. Alguém perguntou aqui... alguém perguntou aqui assim, só para responder o pessoal de casa, outro material que pode não ser droga pode ser pó de vidro. A pessoa pode ser indiciada por homicídio, pois pode matar. Aquela questão do tráfico que a gente falou no começo da aula, né? Tem pó de vidro e usam muito pó de vidro, pó de mármore, né? Para aumentar o volume. Não, então. Mas para ser indiciado pode, né? Que é investigado. Então, para investigar pode apurar. Mas para ela responder por matar, ela tem que saber que o pó de vidro pode matar e ter a intenção de matar, o dolo. Entendeu? Em tese, mas em tese seria possível sim. E o Natan perguntou aqui, pode explicar essa parte que a defesa pode tudo, até que ponto? Qual é o limite da atuação da defesa aqui? O limite da atuação da defesa é a prática de um crime contra outra pessoa. Né? Uma tortura, tudo. Se ela chegar nesse nível e conseguir o elemento de convicção que vai defender, ela vai poder usar. Por exemplo, eu torturei a pessoa. Tortura mesmo, antes de ver filme. A pessoa confessou que ela inventou que fui eu que pratiquei um crime e disse quem foi o nome da pessoa que realmente praticou. Eu vou poder usar essa confissão. Mas eu vou responder por crime de tortura, que é um crime muito grave. Entenderam? Tá, Natan? Seria mais ou menos isso. Às vezes a pena do homicídio vai ser menor do que a da tortura. A pena da tortura nem é tão grande, começa em 2 anos. O homicídio começa em 6. Então, às vezes é melhor, em tese, né? Mas o limite seria isso. Eu não vou não responder por aquele crime. Mas eu posso usar isso a meu favor. Agora, a acusação nunca pode usar a tortura, tá? Uma questão que eu já vi cair em prova, só para a gente antes de entrar no assunto aqui, que induz o candidato a erro, é te trazer uma situação muito grave e dizer que alguma prática ilícita foi utilizada para tentar resolver aquela situação, ou se pode usar. Por exemplo, um caso clássico aqui que o examinador gosta é um caso de imaginar o Maracanã lotado, um dia de final de jogo, e se descobre que tem 5 bombas dentro do Maracanã. E se pega a pessoa que plantou essas bombas. Posso torturar essa pessoa para ela contar onde estão as bombas? Muita gente acaba se convencendo de que sim, mas eu não posso. Na prova não pode. Na prova não pode. Vai morrer 50 mil pessoas porque não torturei uma pessoa? Sim. Na prova é isso. Se a gente for discutir filosoficamente, moralmente, se na prática ia ser feito, mas na prova não pode. Tá? Mesmo que a questão te fale assim, mas é um absurdo isso, eu vou errar essa questão se eu botar isso. Não, você vai acertar. Não posso torturar nesse caso. Todos são basicamente aí. Eu tenho que obter meios legais de obter esses elementos de informação. Não posso adotar meios ilegais. Tá? E também, se o delegado de polícia faz isso, se o promotor faz, eles vão perder até o cargo, vão responder, vão perder tudo. Porque não vai ser acolhido isso, foi por um motivo justo. Não vai ter essa argumentação defensiva. Entendeu? Tá? Voltando aqui, gente. O inquérito policial... tem crime, sim. Hã? Crime... Não, mas um dos poucos... Não sei se já estudaram esse direito penal, a gente não pune atos preparatórios da prática criminosa, a não ser que se configure um crime por si só. Por exemplo, se eu comprei uma arma, eu posso responder pela arma, mas não pelo homicídio que eu estou planejando, né? É outro crime. Mas no terrorismo, o ato preparatório é o único crime que ele é punido, no terrorismo. O terrorismo é o único, porque a gravidade dele é tanta que a lei estabeleceu dessa forma, entendeu? Então, vamos lá. O inquérito, gente, é inquisitório. Inquérito é inquisitório, o que significa dizer o quê, gente? Não tem contraditório nem ampla defesa, não existe defesa, não existe argumentação defensiva no inquérito policial. Está lá no artigo 14 do CPP, estabelecendo inclusive que o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Essa frase está dizendo o que pra gente? Eu, como indiciado, investigado, a vítima do caso, podem pedir à autoridade, quem é a autoridade? Delegado. Qualquer coisa, escuta essa testemunha, faz isso. Mas ele decide se vai fazer ou não, delegado. É a inquisitória, ele reúne todos os poderes na mão dele, ele não precisa nem justificar porque está autorizando ou não.
Por quê? Porque ele sabe o caminho que ele tem que adotar para descobrir aquilo. Então ele não é obrigado a acatar nada. O juiz não pode. O juiz tem que ouvir as testemunhas que as pessoas apresentem, senão o juiz está violando o direito da acusação ou da defesa de produzir prova. Percebem a diferença? Então, por isso que a gente fala que na ação penal, tá na primeira aula do curso, para quem assistir depois, o sistema é acusatório, não é inquisitório. O sistema acusatório tem como marco a divisão de funções. Cada um faz uma coisa. Perfeito, o juiz tem que ser imparcial, é o valor máximo do juiz, é imparcialidade. O juiz tem que ser O delegado é parcial, concorda? Ele quer descobrir ali quem fez e acabou. Ele tem interesse naquele resultado. Por isso que a gente tem sistema inquisitório no inquérito, mas na ação penal, no processo penal, o sistema é acusatório, divisão absoluta de funções. O juiz fica, isso cai em prova direta, a gente já viu aqui, com a mesma distância da acusação e da defesa, equidistante. O examinador gosta muito dessa palavra. O juiz mantém uma distância igual, ele não pode atuar nem mais para um lado nem mais para o outro. Ele tem que ser imparcial. O delegado não, ele está contra esse investigado, já se convenceu que ele está caçando, só vai produzir prova que ajude a defender a tese dele. Se é uma prova que vai proteger esse indiciado, se ele não quiser produzir, ele não precisa. Então, na Lava Jato, a acusação que o Sérgio Moro recebeu foram duas, né, entre aspas. Uma seria de incompetência, que o processo não teria que ser julgado inteiro lá no Paraná, e a outra foi que ele teve parcialidade. E a parcialidade é o valor a imparcialidade é o valor maior do juiz. O juiz, quando viola a imparcialidade, porque ele perde a credibilidade integral, né? Então, o mínimo indício de que o juiz tem um interesse naquela causa gera parcialidade e gera nulidade do processo inteiro. Sim. Exatamente. Então, é um valor que o juiz perde a credibilidade para atuar como juiz, entendeu? É o valor maior. Então, aqui, no sistema inquisitório do inquérito, o delegado reúne esse poder todo de poder decidir que elementos de informação ele vai produzir, quais instrumentos ele vai utilizar para tentar obter elementos de informação para justificar a sua conduta, tá? Inquisitoriedade. Próximo, dispensabilidade. Ou seja, eu falei no comecinho da aula aqui, o inquérito é obrigatório se eu precisar descobrir autoria e materialidade. Agora, se eu não precisar, é dispensável. Então, eu não posso afirmar numa questão de prova nunca se não tiver ressalva que ele é obrigatório. Se tiver só obrigatório, a questão está errada. Cuidado para quem está chegando hoje, eu falo isso em quase todas as aulas, prova de direito, direito penal, direito administrativo, direito processual penal. Cuidado com questões que tenham a palavra sempre, nunca. Provavelmente ela está errada. A chance de estar errada é muito grande. Não é 100%, porque em direito quase nunca o sempre está certo. Você vê, o inquérito quase sempre é obrigatório, mas ele é dispensável. Se eu tiver o que eu preciso nele, já na minha mão, não preciso realizar esse inquérito policial. Então, se a questão fala sempre é obrigatório ou é obrigatório e afirma, o sempre está oculto ali, está errado. Muito cuidado em questão de direito com esses termos. Sempre, nunca. Quase tudo em direito tem alguma exceção. Você vê, o juiz não atua no inquérito, mas eu trouxe 3 casos de exceção que ele atua. Então, se a questão tá, o juiz nunca vai ter nenhuma participação no inquérito. Opa, tá errado. Eu trouxe 3 casos. Agora, se tiver o juiz de garantia, vai ser... O juiz vai ter, mas vai ser outro juiz, mas vai continuar sendo um juiz. Só não posso afirmar que o juiz nunca atua na investigação. Concorda? Né? Então, o artigo 12 do CPP, do Código de Processo Penal, diz pra gente que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base. Ou seja, sempre que eu precisar dele. Esse sempre aqui diz o quê? Se eu não precisar, não vai acompanhar. Então, ele é dispensável, né? E o artigo 27 do Código de Processo Penal. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. O que esse artigo está dizendo para a gente? Se a gente ler com bastante calma. A pessoa pode ir direto ao Ministério Público contar o que aconteceu, o crime. Então, eu vítima de um crime, à delegacia, ou posso procurar direto o promotor? Nunca vi professor ganhar promotor. Pode. Hã? Ou quem viu, talvez. Perfeito. Exatamente. Não necessariamente a vítima, né? Perfeito. Muito bem colocado.
Então, a pessoa pode levar ao conhecimento diretamente do Ministério Público a prática de um fato ilícito, de uma conduta criminal. Ou seja, posso pular a fase do inquérito, desde que essa pessoa me traga todos os elementos que o promotor precisa para oferecer ação penal ao juiz, para denunciar. Agora, se aqui a pessoa trouxe para mim esses dados todos, eu, promotor de justiça, mas não com convicção, não faltando alguma coisa, o que eu, como promotor de justiça, posso fazer? Eu posso determinar, requisitar ao delegado de polícia a instalação de inquérito, e o delegado é obrigado a fazer, como se o promotor fosse acima do delegado. Não é chefe, é autônomo, mas ele tem esse poder de determinar que o delegado investigue aquele caso. Então, se ele não quiser investigar por conta própria ou denunciar, ele pode determinar que o delegado investigue. E eu já vi isso acontecer muito em casos que a pessoa vai à delegacia, conta e o delegado se recusa a investigar. Porque acha que é irrelevante tudo, aí vai ao Ministério Público, o Ministério Público entende que é e manda apurar aquele fato. Tá? Juiz pode mandar o delegado instalar inquérito? O que vocês acham do que a gente falou até agora? A gente tem a tendência de que sim, de pensar que sim, e sempre tem um artigo na lei que diz que pode. Mas na prática hoje, e a gente tem o Supremo fazendo isso hoje, né? O Alexandre de Moraes está iniciando um monte de inquérito lá por conta dele. A questão é essa. Então, cuidado na prova como a questão estiver montada. Porque a gente vai falar disso aqui, tem um artigo, não lembro de cabeça agora, que diz que o juiz pode determinar a instalação. Mas o juiz pode comunicar os fatos, está no artigo 40 do Código de Processo Penal. Sempre que o juiz tiver conhecimento, ele comunica, vai ser testemunho. Mas o juiz determinar, hoje, quem estuda direito constitucional vai entender que viola o sistema acusatório. Se o juiz manda alguém investigar, já está dizendo que a pessoa tem culpa no cartório. Então, cuidado. Eu acredito que essa questão não cai na prova não, porque vai dar margem de divergência por causa do que o código diz. Mas na prática não poderia mais, porque muito bem viola o sistema acusatório. Ouvidoria ou ir lá no Ministério Público e marcar uma hora e bater. Em tese, todo servidor público é obrigado a atender as pessoas. As pessoas às vezes se encastelam, né? Mas todo mundo é obrigado a atender. O servidor público presta serviço ao público, então é obrigado a atender. Entendeu? Então pode ser pela ouvidoria, por e-mail. Ele pode negar? Pode, ele pode falar, negar, e aí você vai ter que dar um jeito de denunciar aquilo ao corregedor do Ministério Público, entendeu? Procurar outros meios. Tecnicamente, ele seria obrigado a atender. Assim como o delegado, foi na delegacia, o delegado me atende. Se eu quiser falar com o delegado, em tese, é administrativo. Todo órgão tem a correição, tem o corregedor, tem a corregedoria da Polícia Civil, que tem a corregedoria, aí você vai denunciando até chegar alguém que vai dar um procedimento, ou arruma um advogado, defensor para iniciar um processo para resolver isso, entendeu? Mas, em tese, todo servidor público é obrigado a atender a população, se presta um serviço público. É obrigado. Sim, sim. O inquérito policial, ele é indisponível, né? Ele não pertence ao delegado, ele pertence ao Estado como um todo. E ele se presta a apurar. Não, ele não tem poder para escolher. Tanto que o delegado não pode arquivar por conta própria. Ele sugere o arquivamento no final do inquérito. O delegado chegou ao final, não descobriu nada, já ouviu quem ele queria, fala, não descobri quem é, eu quero que arquive esse caso. Ele não arquiva. Hoje, ele pede o arquivamento e quem arquiva é o juiz. Entendeu? Quem arquiva é o juiz a pedido do promotor de justiça, passa pelo promotor. Vai mudar agora se o Supremo decidir a lei do juiz de garantia, vai tirar do juiz o arquivamento, vai ficar no promotor, mas não é do delegado. O delegado não tem esse poder. Não se quis dar esse poder ao delegado de polícia de arquivar. Nunca teve. E vai ser o promotor. Não, o delegado ele é obrigado... Gente, o inquérito policial... Vamos lá, boa pergunta. O inquérito policial exige o quê? Para ele começar. O mínimo de informações de que houve um fato criminoso, de que houve um crime. Minimamente eu tenho que ter indício de materialidade de autoria. Tem que ter um corpo de uma vítima que conta que foi. Agora eu chego na delegacia e falo assim, delegado, lá na minha rua eu vi um homem esfaqueando uma mulher. Tá. Tem um nome, tem uma foto, tem uma filmagem. O delegado não tem nem como começar o inquérito, concorda? Sabe o nome? Não, não sei, mas eu vi. Mas e aí? Entende? Tem que ter um mínimo. Sem o mínimo não dá. E aí, se o delegado ficar com dúvida sobre se o mínimo é suficiente ou não, ele faz o quê?
Ele faz uma VPI. Verificação de procedência de informações, antes de fazer o inquérito. É documentado? É, mas é informal. Ele mesmo pode arquivar na delegacia. Se ele fizer essa VPI e não apurar nada. Por exemplo, chegou alguém na delegacia e falou pro atendente lá: na minha rua lá tem uma pessoa na rua com uma casa lá onde está traficando criança, uma história toda miraculosa. Delegado, se isso for verdade, é uma coisa muito séria. Mas parece uma história doida. Ele vai instalar um inquérito. Tem até um endereço, ele vai fazer uma verificação de procedência de informação, vai mandar um policial a sondar com um vizinho, alguma coisa mínima, para não gastar tempo e munição com o inquérito que vai amarrar esse delegado depois. Ele não vai poder nem arquivar isso amanhã. Então ele pode fazer essa VPI. Agora, se tiver o mínimo, ele é obrigado a fazer inquérito. Se tiver o mínimo, ele é obrigado a fazer o inquérito. Então, percebe, o inquérito é obrigatório? Sim, desde que apresente seus requisitos, que é o mínimo de informações de que houve a prática de algum crime. Se eu tenho dúvidas, eu faço a VPI. É ele. É ele. E aí, se você entender que não, cabe um recurso ao chefe de polícia para dizer que você pediu o inquérito. Isso não vai cair na prova não, porque já é uma matéria bem detalhada de processo penal, entendeu? Mas tem caminhos para recorrer dessa decisão dele de que não instalou. Ele pode até ir procurar o promotor de justiça, entendeu? Pode dizer que o delegado não quer fazer. Mas, tecnicamente, ele faz essa análise aqui corretamente, sobre se tem o mínimo ou se não tem. Tá? E aí a VPI é bastante utilizada, que é essa verificação de procedência de informações, a fim de saber se existe um mínimo de credibilidade a isso que foi levado aqui ao promotor ou ao delegado de polícia, à autoridade policial. Não, qualquer crime, qualquer crime. Vai atuar. Não existe crime no Brasil sem processo penal sem atuação do promotor de justiça. Não existe, não tem como. Mesmo se for uma ação penal privada, a gente vai estudar isso depois, ação penal privada é aquela ação que a própria vítima acusa outra pessoa. Por exemplo, um crime de injúria, de difamação contra uma vítima. A própria vítima tem que arrumar um advogado, um defensor e levar o caso ao juiz, não é o promotor. Mas o promotor depois é chamado para participar do caso, para atuar. O promotor sempre vai atuar em qualquer tipo de processo criminal no Brasil, não tem como fugir, tá? Então, a gente falou da dispensabilidade aqui. Estamos na hora ainda. Vamos para o próximo. O artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal diz que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação, essa notícia que foi levada até ele, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então, percebem como posso ter ação penal sem inquérito? Se o promotor entender que não precisa, já tem os elementos todos, ele já oferece a ação penal ao juiz. Tá? O juiz não pode começar a ação penal, vocês entenderam isso, né? Sempre depende de chegar até ele, caso. O juiz sempre é inerte. O juiz não pode perseguir, buscar a prova. Tudo tem que chegar até ele, tá? Artigo 46, parágrafo 1º do CPP. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação ou representação. Só para confirmar que o inquérito é dispensável quando já existam elementos de autoria e materialidade. O que houve, qual foi o crime, materialidade, quem praticou o crime, a autoria dessa conduta delituosa. Aí tem uma questãozinha aqui. O inquérito policial constitui-se em um instrumento administrativo indispensável ao processamento da ação penal, sendo por meio dele que se apura a autoria e a materialidade da conduta delitiva mediante indispensável contraditório. Tá errado? Estamos pensando rápido, hein? Vamos lá? O inquérito policial... Vamos ler por etapa, então. O inquérito policial é um instrumento administrativo? Sim, falei aqui no começo da aula. Indispensável? Acabamos de falar. Tá fácil que a gente acabou de fazer a leitura da matéria, né? Um conselho que eu vou dar, pessoal, aqui... Estamos acabando a aula já? Eu já trabalho com concurso público há quase 20 anos, né? Fiz as minhas provas na época. E eu vejo muito candidato no dia da prova errar a prova. Já se não parar disso aqui, na aula que vem a gente vai render mais com a matéria, sem problema. Eu vejo muito candidato
achar que foi bem, sai para o gabarito e fala, gente, eu errei essa, errei essa, errei essa, errei essa, o que que eu fiz? Porque não usa papel e caneta mais. Não está habituado a pensar olhando para o papel. Você tem que ter uma rotina que vai ser a rotina do dia da prova. Faz muita diferença. Quando a gente faz uma questão no aplicativo, no computador, o nosso cérebro está treinando aquilo ali. Na hora de você pegar uma caneta, um papel e ficar ali 3, 4 horas fazendo uma prova, seu cérebro muda a forma de pensar. Como que você faz uma prova com caneta e papel? Riscando, rabiscando. Isso aqui estava fácil porque foi essa questão. Agora pensa que no meio de 30 questões você vai fazer português. Você não sabe nem que é dispensável e indispensável mais. E aí você tem que fazer a questão como? Riscando com lápis. O inquérito policial, administrativo. Opa, Richard, até aqui tá certo. Indispensável. Opa, tem um in aqui, não é dispensável, é indispensável. Eu vejo isso acontecer com gente que eu conheço, que eu dei aula há anos. Eu falo, gente, como é que você errou isso? Porque não tem esse hábito. A caneta e o papel ajudam muito. Você faz um xizinho aqui, ó. E às vezes você viu esse indispensável, mas quando você vai ler, você já esqueceu. Porque nossa cabeça está quente no dia da prova. A gente está cheio de informação. Eu não passei no meu primeiro concurso. E eu sei como a gente vai aprendendo. Tem que fazer prova. Como? Em casa. Tem que tirar um dinheirinho, imprimir algumas questões de vez em quando, fazer na caneta, controlar o tempo. E umas 3 semanas antes da prova, quando já souber do seu local da prova, do seu horário, você tem que adequar o seu corpo para aquilo. Acordar na hora que você vai acordar no dia da prova, se planejar, comer o que você vai comer no dia da prova. Se dá uma dor de barriga na hora, acabou. Eu tenho um amigo meu que é Eu tenho um amigo pessoal que é juiz hoje, foi meu aluno na faculdade de Direito, hoje é juiz. Um ano antes de passar para juiz, estava fazendo prova de defensoria pública. Na última etapa, ele caiu duro na prova. Porque ele naquele dia mudou o horário, não tinha comido direito. Caiu duro na porta do concurso da defensoria pública. E perdeu o concurso que ele ia passar. Caiu duro. Então você tem que saber o que você vai comer. Come igual. A prova é domingo. Esse domingo eu vou fingir que eu tô indo pra prova. Vou acordar na hora que eu vou acordar, vou tomar... Pra saber daqui a 2, 3 horas... Gente, fome na hora da prova acaba com você, porque o seu sangue vai pro estômago. Você tem que estar com o sangue todo no cérebro. Faz muita diferença. Tentem estudar com fome um dia pra vocês verem. Agora, se a prova começar... Não sei o horário da prova não, só o dia, né? Se a prova for 1 hora, se você comer um pratão de arroz, feijão e carne, 11h30, meio-dia, seu sangue vai todo pro seu estômago na digestão. Mas se eu não comer isso, eu vou ter fome. Então você tem que pensar antes o que você vai fazer. É coisa boba, não é? Faz muita diferença. Hã? Mas tem que pensar. É um pensamento que você vai tirar um pouquinho para planejar, mas vai te ajudar muito. Não pode ter, sabe o que na hora da prova? Sede. O corpo, quando desidrata, seu cérebro murcha. Você pode estar atento, focado, porque está concentrado, mas não está funcionando aqui dentro mais. E aí esse indispensável vira dispensável. E você erra uma questão dessa que é dada para você, que está fácil. Então, mas, professor, se eu beber água, eu vou ao banheiro. Vai ao banheiro. Vai ao banheiro, perde 5 minutos, que você vai render meia hora ali. Porque também não dá para fazer prova com vontade ao banheiro. Não dá. São coisas simples, mas você tem que tentar. Não é esses 5 minutos que você não for ao banheiro que vai fazer diferença. Vai fazer diferença você ficar apertado ali um tempão, seu organismo pensando naquilo ali, você dividindo a sua atenção com a vontade ao banheiro e com a prova para fazer. Então tem que pensar no sono, na alimentação, na logística, tudo para se organizar. Não vai comandar muito tempo, mas não deixem para pensar isso no dia da prova. E tem que usar caneta e papel. Tem que escrever, porque na prova a gente vai usar. A gente não tem mais o hábito hoje de escrever. E aí no dia da prova a gente se embanana todo. Outro erro, assim, só para a gente fechar a aula. Muito cuidado com a gestão do tempo para preencher o cartão de resposta. Eu já vi gente chorando que saiu da prova quando viu tinha anotado 3 ou 4 erradas já. Perder a primeira prova errada já era. E às vezes você fez a 1, 2, 3, 4, a 5 você pulou porque tá pensando vai voltar para no final da prova, deixou 6 a 7. Na hora de passar, ups, pulei uma, já foi 3, 4 ali. Entendeu? Então não tira em 5 minutos para preencher o cartão de resposta. Tira em 20 minutos. Ah, mas faltam 2 questões. Larga as 2 e vai pro cartão. Melhor perder 2 que perder 7, 8 que marcou o cartão errado. Acabou de preencher o cartão, volta para essas 2 que você não fez. Tem que ter essa gestão toda aqui para se organizar, tá? Diga. São 10 questões de penal e processo penal. Ah, sim, sim. Sim. 60 pontos. Geral. Não, geral. Geral. Pode. Ah, não pode zerar nenhuma, minto. Zerar, mas isso. Isso ajuda bem. Isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. Pessoal, obrigado aí por hoje, tá? Pessoal de casa, obrigado. Tamo junto aí semana que vem, tá?
E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também e a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?